irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos analisar, meditar, refletir um pouco o Evangelho do segundo domingo do Advento, que é Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós temos um grande santo e um grande padre da igreja também, que foi São Máximo de Turim, no século, existiu no século V, ali do início da era cristã. E ele tem vários sermões, e um dos seus sermões é o Sermão 88, onde São Máximo diz assim: A Escritura Divina não cessa de falar e gritar, como se escreveu de João: Eu sou a voz que grita no deserto. Pois João não gritou somente quando, anunciando aos fariseus o Senhor e Salvador, disse: Preparai o caminho do Senhor, aplanai os caminhos de nosso Deus. Mas hoje mesmo a sua voz segue ressoando em nossos ouvidos, e com o estrépito de sua voz sacode o deserto dos nossos pecados. E mesmo que ele durma já com a morte santa do martírio, sua palavra segue contudo viva. Também a nós ele nos diz hoje: Preparai o caminho do Senhor, aplanai os caminhos de nosso Deus. Assim, pois, a Escritura Divina não cessa de gritar e de falar. Entretanto, hoje João grita e diz: Preparai o caminho do Senhor, aplanai os caminhos de nosso Deus. Se ele nos manda preparar o caminho do Senhor, a saber, não se refere às desigualdades do caminho, mas à pureza da fé, porque o Senhor não deseja abrir um caminho nas veredas da terra, mas no segredo do coração. Veja, meu irmão, como é lindo esse texto. Como ele nos leva, com toda delicadeza, a refletir sobre a beleza desse Evangelho segundo Marcos, como nós vimos aqui, onde a figura de João Batista aparece fortemente. E São Máximo de Turim, ele chama a atenção aqui para algumas coisas. Primeiramente, a beleza da Escritura, essa dimensão divina da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, é Deus que continua falando conosco, portanto algo vivo, e não simplesmente um texto morto que foi ali registrado. E é por isso que ele diz: a Escritura Divina não cessa de falar e de gritar, como se escreveu de João Batista, lembrando, Eu sou a voz que grita no deserto. E aí ele diz: porque João não gritou somente, quando ele disse naquela época: preparai o caminho do Senhor, aplanai os caminhos do nosso Deus. Mas aí ele continua gritando, Ele diz: mas hoje mesmo a sua voz segue ressoando em nossos ouvidos. Ou seja, Deus não só se utilizou da boca de João, mas continuou se utilizando de tudo o que ele disse que está na Escritura para continuar falando conosco e para continuar nos pedindo e dizendo, É necessário preparar o caminho do Senhor. É necessário aplanar os caminhos do nosso Deus. Então, essa voz, ela continua sendo usada por Deus para chegar até os nossos ouvidos, E aí ele diz: e com o estrépito de sua voz, sacode o deserto dos nossos pecados. Esse grito de Deus, esse uso que Deus faz para de fato nos chamar a atenção e nos levar a se questionar que tipo de vida nós estamos tendo.
e chacoalhar esses pecados que muitas vezes vão se sedimentando na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. E aí ele chama a atenção justamente para um ponto muito interessante. Né? Ele diz, também a nós ele nos diz, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, a Escritura divina, ela não cessa de gritar e de falar. Deus, através da Sagrada Escritura, continua se dirigindo em cada época, em cada momento, a cada ser humano, a cada cristão, a cada um daqueles que se colocam como discípulos e seguidores de Jesus. Nós precisamos, de fato, né, preparar o caminho do Senhor e aplanar os caminhos do nosso Deus. Mas aí São Máximo vem e chama a nossa atenção dizendo, mas o que significaria tudo isso hoje? No nosso tempo, né? Lógico, lá no século V ele está dizendo isso. Ele diz, se ele nos manda preparar o caminho do Senhor, isso quer dizer que não se refere tanto às desigualdades do caminho. O aplainar não é simplesmente querer eliminar e tirar as desigualdades do caminho, mas principalmente significa buscar o quê? A pureza da fé. Aplainar o caminho do Senhor para aqueles que já são batizados e que seguem a Cristo significa entrar nessa dinâmica, nessa busca de uma fé mais pura. E o que é a pureza da fé? A pureza da fé significa justamente buscar aquela retidão, aquela integridade. Quantas vezes nós vamos permitindo que falsas ideias, crendices, superstições, né, elementos inconvenientes vão entrando na nossa fé? A gente acaba fazendo muitas vezes todo um sincretismo. A pureza da fé é a sua beleza, a beleza da sua integridade, daquilo que realmente Jesus ensinou e que chegou até nós pelos santos apóstolos e que os padres da igreja foram verdadeiros guardiães dessa fé. Nós precisamos buscar essa fé pura e não uma fé contaminada, uma fé misturada com ideologias, com falsas doutrinas, com coisas que não fazem parte desse patrimônio deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Isso o Máximo chama a atenção disso. Mas ele também chama a atenção do segundo ponto, né? Essa pureza da fé, ele diz, porque o Senhor não deseja abrir um caminho nas veredas da terra, mas no segredo do coração. Ou seja, o aplainar, né? O preparar o caminho e o aplainar o caminho, segundo São Máximo de Turim, para aquele que já é batizado é justamente essa retidão, essa pureza da fé. Porque o grande interesse de Deus não é simplesmente ir abrindo caminhos na terra, mas o que Deus quer realmente é ir adentrando cada vez mais no fundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser, na nossa inteligência, na nossa vontade, no mais íntimo do nosso íntimo, né? Ele quer realmente fazer uma verdadeira estrada de vida nova, de santidade, mas que a gente possa realmente permitir que Deus entre lá no segredo do nosso coração. A verdadeira vida cristã e a verdadeira libertação, ela não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós precisamos permitir realmente que a graça de Deus, que o Senhor entre, invada e renove e transforme o mais íntimo do nosso íntimo. Os nossos pensamentos, sentimentos e intenções mais profundas, que nós nunca revelamos para ninguém. Que realmente nesse domingo, né, você possa meditar e pensar como que Deus continua usando a fala, a voz de João Batista, a partir das Sagradas Escrituras, do que foi registrado, e continua nos convidando e pedindo que nós precisamos preparar o caminho do Senhor e aplainar realmente as suas veredas. Portanto, buscando uma fé mais íntegra, mais pura, e permitindo realmente que Deus vá abrir um caminho cada vez mais profundo na minha intimidade, no segredo do meu coração, que eu não tenha segredos, portanto.
com Deus. Que você possa, não ter medo de deixar Jesus muitas vezes entrar não só nas suas alegrias, naquilo que você tem de bom, mas também nas suas dificuldades e nas suas misérias mais profundas. Que Deus te abençoe e que São Máximo de Turim interceda por nós e nos ajude a viver isso que ele já meditava na época dele. Obrigado e fique em paz.